Caju número 8, simplesmente com uma segunda temporada incrível. É isso que eu quero conversar no vídeo de hoje. Salve rapaziada, beleza? Toneri Senju na voz, tamo junto, é nóis. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que esteja assistindo esse vídeo. Já te peço que chegue, deixe seu like, se inscreva nesse canal, nos ajude a bater 1000 inscritos, estamos quase lá. Falta bem pouquinho. Eu quero falar sobre Caju número 8. Eu demorei de trazer vídeo sobre esse anime aqui no canal. Hoje eu quero fazer um videozinho assim mais tranquilo, mais de boa. O Caju número 8, pelo que eu tô vendo, eu acho que já estamos já caminhando pro final. Olha isso, eu deixei pra trazer o vídeo, era pra ter vindo falando dos episódios, ó, cena, episódio por episódio, desde o início, mas não fiz. Igual com Gachakuta, tô devendo. Fiz um videozinho só, pequeno, sobre o anime. Mas aqui, o que acontece? Temos aí Caju número 8. Eu quero pegar do episódio 19 pra frente, que é onde a coisa simplesmente ganha uma proporção simplesmente absurda. Absurda. O episódio 18 já é muito bom, mas eu quero pegar do 19 pra frente e fazer só um breve resumo ali. Por quê? A gente tá num período muito complicado dentro do anime. Eu não sei se ele é o general, né? O general Isaú, o Isaú Shinomiya, ele era o líder, né? E ele foi absorvido pelo Caju número 9. E agora, o Caju número 9 simplesmente ganhou uma força absurda e um conhecimento também muito absurdo, porque ele absorveu logo quem? Logo o Isaú Shinomiya, que é o chefão lá, né? Temos aqui agora no episódio 19, que é onde as coisas estão começando a caminhar um pouquinho mais pro final, que é tipo, o episódio já começa com um membro da Força de Defesa, que é o Reno. O Reno, ele tá sendo cotado para ser o portador da arma do Caju número 6, que a arma, ela é muito poderosa. E ele tem um poder de gelo. E aí no episódio 19 acontece o quê? Ele passou por uma avaliação do capitão da 4ª divisão, o Ogata. E agora ele partiu para sua primeira batalha, né, usando o traje do número 6. E aí a gente tem ele nada mais nada menos que tentando se adaptar à arma. E o Ogata, ele é um capitão muito, tipo assim, ele não quer forçar muito os seus soldados, né? E agora o Iharu, ele é parte do Ureno, ele é parte da 4ª divisão, sobre o comando do Ogata. E o Ogata não quer que ele se esforce tanto, porém ele é muito determinado e ele quer provar que ele é digno de usar a arma número 6. Os Cajus poderosos, eles são transformados em armas logo depois do confronto. Depois que eles conseguem neutralizar o Caju, eles pegam, estudam, fazem as análises no laboratório e transformam em arma. E agora chegou a vez do Reno usar o número 6 como arma, e o episódio se desenrola ali com ele tendo toda essa jornada para poder se adaptar ao traje do número 6. E temos no episódio também, a gente tem ali no decorrer do episódio, e ali temos também o Iharu, que é um membro da 4ª divisão também, junto com o Ureno. Ele tá com suas emoções um pouco abaladas, porque ele pensa na cabeça dele que ele tá ficando para trás, que ele não é bom o suficiente para poder acompanhar os outros, porque ele vê, vamos lá, a Kikoru, poderosa, ele vê a Capitã Ashiro, poderosíssima, ele vê o vice-capitão Hoshina, poderosíssimo, ele vê o Gen Narumi, poderosíssimo, e acaba que todos eles estão, tipo assim, o topo da força de defesa. Até o próprio Kafka Ribino, que como soldado ele não é tão bom, mas como Caju número 8 ele é simplesmente sinistro, ele olha pra tudo isso e ele vê que ele tá ficando pra trás. Então, tipo assim, acaba sendo uma mistura de sentimento. Pode ser um pouco de admiração, como um pouco de... não seria inveja, seria uma pressão interna, sabe? Um pouco de cobrança de si mesmo, da própria parte, né? Ele tem um pouco de cobrança com ele mesmo, certo? Que aí ele acaba vendo o Reno se destacando e ganhando a arma do número 6. E agora ele tem que lidar... O Reno precisa lidar com o peso de usar uma arma extremamente poderosa, e as armas elas diminuem a expectativa de vida do seu portador. E aí com tudo isso, o anime tá caminhando, mostra esses conflitos. Por que eu gosto? Por que eu acabei gostando de Caju número 8? Porque todos esses conflitos internos mostram o quanto que cada personagem tá sob uma pressão para poder eles corresponderem ali. É um mundo que todo mundo quer mostrar serviço. É um mundo caótico, onde a prioridade é salvar o máximo de vida possível e neutralizar o máximo de Caju possível, e também eles querem mostrar que eles são bons no combate para eles poderem subir de patente. Esse é mais ou menos um resumo do que aconteceu no episódio 19. Acaba que mais pra frente do episódio eles vão conseguindo lá se adaptar, o Reno se adapta ao número 6, e o Iharu, ele também consegue se adaptar e mostrar um pouco mais de serviço, ganha confiança em si mesmo e até consegue salvar o Reno numa situação ali dentro do episódio. O Reno vai se esforçando e se forçando
a aumentar o nível de poder do traje até o momento que ele se torna completamente já exausto. Mas isso é o que faz ele despertar ainda mais o seu poder e melhorar ainda mais a sua habilidade com o traje do número 6. E é onde a gente vai caminhando pro final, que é o que eu falei, que aí o Iharu acaba tendo que salvar e ele consegue se provar para ele, tanto para ele mesmo quanto para a equipe, que ele tá no nível alto, no nível acima, né? Porque o Iharu, o Reno tá usando o traje do número 6 e o Iharu ainda conseguiu prestar uma ajuda pra ele. E aí o episódio termina com eles ali fazendo uma estratégia pra poder conseguir destruir o Kaiju. E aí a gente começa o episódio 20 da onde o 19 parou, já é no frenesi da batalha. O Reno vai conseguir obliterar o Kaiju, né? Já conseguiu se recuperar, ele tava com a fadiga um pouco alta, ele consegue se recuperar. E agora o Iharu, ele vai e abre caminho pro Reno, porque o Iharu conseguiu se provar e ele tá mais confiante também em si próprio. Tudo isso funciona para poder ser um treinamento e também para eles poderem evoluir e mostrar que eles são bons e merecem estar no lugar de destaque da força de defesa. E o episódio ainda tem mais algumas cenas do Iharu tentando se provar e se convencer, tipo, porque ao mesmo tempo que ele vê que ele está evoluindo, ele ainda continua pensando que ele tem uma grande barreira para enfrentar. E de fato, ele é apenas um soldado comum tentando estar no meio de pessoas que estão níveis acima, porque o traje de Kaiju de arma numerada é simplesmente um poder absurdo. E ele consegue fazer o quê? O Iharu abre o caminho, ele expõe o núcleo do Kaiju, o Reno vai lá e consegue finalizar o Kaiju, mostrando ali, concluindo ali a missão que foi iniciada lá no episódio 19, ela é concluída no episódio 20. E foi algo assim, que na hora que eu tava assistindo me chamou muito a atenção, eu fiquei muito empolgado. Tipo, ali pra mim o anime, tipo assim, ganhou uma outra cara, sabe? Eu assisti a primeira temporada, eu gostei pra caramba. Quando eu me lembro, eu tava falando com o Gon, a temporada acaba de um jeito que eu fiquei tipo assim, caraca, o que é isso, velho? Que bagulho medonho. Mas a segunda temporada veio com tudo, manteve um nível ali completamente elevado. E agora estamos caminhando para o final. E eu só trouxe vídeo agora porque, tipo, me despertou muito a atenção. Eu assisti 4 episódios numa levada só e falei, não, porra, peraí, isso aqui tá sensacional, tá fantástico. O episódio 20 traz alguns flashbacks ali da mãe da Kikoro Shinomiya, né, que é a esposa, ela falecida esposa do Isao Shinomiya, que também foi absorvido, como eu falei no episódio anterior, ele foi absorvido, não, nos episódios anteriores, né, ele tinha sido absorvido pelo número 9. E o episódio 20 fica todo aquele ar de comemoração ali, que eles conseguiram, bom, tanto o Reno, tanto o Iharu conseguiram se provar, né, e conseguiram sem ajuda, eles não queriam ajuda, não queriam que o capitão da 4ª divisão, o Ogata, ele se envolvesse, e eles conseguiram obliterar a ameaça que era o Kaiju ali, o Kaiju maior. E aí lá pra metade do episódio 20, a gente tem simplesmente o protagonista, Kafka Ribino, que não dava as caras já por alguns minutos de episódio. Ele tá se forçando, ele tá treinando. Porém, o que tá acontecendo? O Kafka tá passando por um momento um pouco delicado. De tanto ele usar a transformação de Kaiju número 8, a mão dele já tá começando a deixar de ser a mão humana. E ele tá começando a manifestar partes de Kaiju que ele não consegue mais transformar de volta. Certo? Ele não consegue destransformar, no caso. E aí no episódio, o Hoshina aparece para poder ajudar ele. O Hoshina, que tem todo um ar de sério, né? Ele tem todo o ar de seriedade e ele aparece para poder dar uma lição, uma reflexão. Fazer com que o Kafka reflita, né? E pare de usar os poderes do Kaiju, porque senão ele vai deixar de ser humano e vai se transformar em Kaiju por 100%. E o Hoshina, com toda a sua marra de, bom, vice-capitão, eles são soldados, né? Acho que é uma coisa, como é que eu posso se dizer? Acho que é uma coisa padrão, né? Do soldado, eles não são muito de expressar sentimentos. Acaba que o Hoshina, ele demonstra o seu lado um pouco mais amigável para o Kafka, dizendo que vai treinar o Kafka para ele poder se tornar mais forte como soldado, como eu já havia dito. Como soldado, o Kafka não é tão forte. Porém, como Kaiju, ele é simplesmente avassalador. E aí o Hoshina, ele vai treinar o Kafka para o Kafka melhorar como soldado, para ele não depender tanto do poder do Kaiju número 8, porque isso está afetando ele, fazendo com que ele fique mal. E aí o Hoshina dá palavras, né? Diz palavras muito bonitas, né? Palavras muito legais para o Kafka. E antes todos eles só viam o Kafka como arma. E o Kafka diz que mesmo assim ele não vai parar. Ele vai continuar porque é isso. Ele é o protagonista e o protagonista tem que ser o forte, né? Não tem jeito.
e ele diz que ele não vai parar de usar o poder do número 8, porque se isso é o que ajuda com que as pessoas sejam, bom, os companheiros de equipe dele sejam mantidos vivos, ele vai continuar usando o poder do número 8. E aí no episódio eles partem para um treino de combate corpo a corpo para fazer o Kafka melhorar as suas noções de combate. Assim, Kaiju número 8 para mim é um anime que ele, bom, ele ganhou uma certa particularidadezinha. Eu gostei. Como eu disse, é uma ambientação legal, não é um anime vazio. O protagonista é carismático, legal, eu gosto do Kafka como protagonista. Não vou dizer que, tipo assim, uau, é o meu anime, mas como anime da temporada, tá cumprindo o papel. Tá me divertindo bastante. Por mais que eu deixei acumular 4 episódios, porque eu não tive muito tempo pra assistir todos, né? E acabei esquecendo também que eu tô assistindo Gachiakuta e tava assistindo Tougen Anki. Porém, são 2 episódios, são 2 animes que tá me perdendo. Tô acabando deixando para trás, né? E acaba que o Kaiju número 8 tem sido o anime que eu tô acompanhando mais ali, mais firme. Por mais que eu esteja ainda 1 ou 2 episódios atrás no Gachiakuta, o Tougen Anki eu já deixei completamente de lado. Eu não sei, não me prendeu tanto, sabe? Essa pegada de Oni já tá um pouquinho batida já. E aí, voltando ali para o combate, para o treinamento, né? O novo treinamento do Kafka mostra o quanto que menininho Hoshina, como vice-capitão, tá num nível completamente acima, um nível completamente diferente. Mostrando por que ele é o vice-capitão da Força de Defesa da área lá, que eu não vou saber o nome da área específica que ele atua. Bom, esse foi um breve resumo do episódio tanto do 19 e do 20, que são 2 episódios que eu achei completamente interessantes, me chamaram muita atenção, porque o anime tem uma pegada... Bom, ao mesmo tempo que ele tem toda aquela pegada de luta e batalha que a gente gosta bastante, Kaiju, toda essa parada gigantesca, e muito tiro, muito frenético, muita espada, luta, que é uma coisa que a gente gosta bastante, ele tem um lado sentimental, um lado psicológico muito bem, que ele é muito bem desenvolvido e muito bem trabalhado. O que me chama muita atenção, como é desenvolvido esse tipo de relacionamento do Kafka, ser um ser humano que tem a sua transformação de Kaiju para a visão dos seus companheiros de equipe, sabe? Porque é o mal que eles juraram combater e agora eles têm que acabar convivendo com o mal, porque, além de tudo, ele é um companheiro de batalha, né? E é um ser humano ainda, que acabou ganhando o poder do Kaiju. Mas me conta nos comentários o que você está achando desse anime, se você está assistindo, está acompanhando. Eu fiz esse resumo do episódio 19 e do episódio 20 porque são 2 episódios que eu achei sensacional. Vou trazer logo na sequência o resumo do episódio 21 e 22 para a gente já partir para o episódio final, que, se eu não me engano, sai no dia 26. Certo? Muito obrigado você que chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva nesse canal, me ajuda a bater os 1000 inscritos, tamo quase lá, falta bem pouco, beleza? Toneri Senju na voz, eu vou ficando por aqui, tamo junto, é nóis, até a próxima.